Hoje o papo promete e confesso que eu estou um pouquinho tensa, porque qualquer coisa que eu falar de errado eu posso ser presa. Formado em Direito pela Universidade de São Francisco, pós-graduado em Direito Constitucional e várias especializações, já atuou em Guarulhos e desde janeiro de 2023 exerce o cargo de delegado seccional de Polícia de Bragança Paulista. Gente, se eu for ficar falando aqui o currículo dele, nós vamos passar o episódio inteiro só falando disso. Sendo assim, no Fala Fono de hoje, recebo o Dr. Sandro Montanari, que além de cuidar da segurança de 16 cidades, também tem uma história inspiradora quando o assunto é audição. Bem-vindo, Sandro! Olá, Vanessa, a minha intenção não é prender ninguém aqui, viu? Que delícia ter você aqui, pois viu? É. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. E eu fico muito contente até de passar a experiência que a gente tem, né? A gente vê uma série de restrições aí por parte das pessoas e eu tô aqui para tentar quebrar isso, com que certeza. Legal, e para mim é um prazer enorme estar passando aí pro teu público, para as pessoas que querem ajuda e às vezes não sabem como pedir, então a gente tá aqui para isso. Bacana. Sandro, conta para nós uma breve apresentação, quem é o Sandro? Fala um pouquinho da sua trajetória em relação à polícia e como que é cuidar dessas 16 cidades aí. Vamos falar um pouquinho de você primeiro. Não, obrigado. Olha, Vanessa, eu sou bragantino nato, tá? Eu nasci em Bragança Paulista, tenho 53 anos, não sou uma criança, mas também não sou velho, tá? Eu advoguei por 10 anos, após 10 anos eu entrei na polícia, era um sonho que eu tinha, eu acabei entrando como delegado de polícia em 2006, eu estou há quase 20 anos na carreira, tive uma carreira bacana, legal, acho que eu não poderia ter passado por esta vida sem essa experiência, eu adoro o que eu faço, eu curto muito mesmo, tá? E hoje, né, há 2 anos aí eu fui brindado aí com o cargo de delegado seccional, o que me faz aí em colocar aí uma política criminal aí na região toda, para que eu me comunique melhor com as pessoas e trazer um tratamento mais humanizado, aquilo que a gente sonha, né, que a gente quer para nossa família, para os nossos filhos. E é um presente para nossa cidade, né? Eu agradeço, mas isso a gente faz de coração como você faz. Sim, eu já te conheço há muitos anos, você faz com amor, se dedica, e eu acho que o segredo da vida é esse, é comprometimento, é vontade de fazer, chutar a bola e correr atrás dela. Verdade. Gente, vou contar um pouquinho do Sandro, depois eu vou pedir para ele falar também um pouquinho em relação à perda auditiva, né? Um pouquinho dessa trajetória aí da nossa história. O Sandro, ele tem uma perda auditiva unilateral. O que é unilateral? É só em uma orelha, que é a esquerda, né, Sandro? E depois eu vou contar um pouquinho para vocês o que é a perda unilateral, quais são as questões aí envolvidas em relação a tratamento, a descoberta, mas conta para nós. Quando que você percebeu que não ouvia bem, que ouvia diferente? Foi na infância, foi na escola? Como que foi? Olha, Vanessa, eu vou ser franco, essa foi uma deficiência que eu tenho, acho que desde que eu tenho 3 anos de idade, tá? Eu realmente tenho uma perda severíssima. Sim. No lado esquerdo, até então... como é que eu descobri isso, né? Eu fui atender um telefone, a minha mãe passou, olha, sua avó quer falar um oi pra você, me passou pro ouvido esquerdo, e eu não escutava nada, não tem ninguém na linha, né? Devia ter uns 3, 4 anos de idade. E minha mãe pegou o telefone, mas pô, ela tá aqui, né? Como você não tá escutando? Enfim, após isso, né? A gente foi em fonoaudiólogos na época, a gente fala dos anos 70 e tal, onde o diagnóstico naquela época era o quê? Que realmente tinha uma perda total da audição. Então eu passei, né, depois de muitos exames, de passar por vários médicos à época, foi uma época até de desespero da mãe, né? Imagino para ela como foi. Tal. Mas eu acabei me acostumando com essa situação e me adaptei nela, então, e levei até ao meu favor, inclusive, viu, Vanessa? Mas só para você ter uma ideia, né, na escola eu sempre ficava à direita do professor, jamais ficava à esquerda, porque eu não vou escutar, não vou ter o mesmo aproveitamento. Se eu dirigir ou caminhar com alguma pessoa, eu sempre fico no lado direito, nunca no esquerdo, isso me facilita a audição. Sim. E tinha um problema, né, as pessoas achavam que a gente era...
até metido. Por quê? Porque muitas vezes alguém falava com você e eu não estivesse prestando atenção, Com a certeza. pessoa fala, pô, ele não me respondeu, não me quer. Então, essas foram as dificuldades que eu passei pela minha vida, mas o que eu falei, eu cheguei a superar, era uma coisa que eu já tinha ficado, né, já tinha me contentado com a coisa e tal, e aprendi a viver, né, tanto que quando eu queria dormir era só escutar, colocar Deitar a cabeça com a orelha direita. com a orelha direita, que eu dormia que nem um anjo, não ouvia nada. Em 2015 a coisa mudou para mim, tá? Porque meu pai, já com uma certa idade, né, ele precisava de aparelho auditivo e tal, e foi num lugar, num fonoaudiólogo lá tal, e acabou pegando um aparelho para ele, alguma coisa nesse sentido. E ele falou de mim, não, puta, mas ele é surdo, né, a surdez dele é definitiva tal, e a pessoa insistiu, não, fala para ele vir aqui, vamos dar uma olhada, né. E eu lembro que meu pai chegou para mim falando, vai lá, filho, vai lá. Pai, eu já sei disso, eu não quero mais. Enfim, né, eu resisti até uma hora que eu falei, tá bom, vou contentar ele. E fui. E qual foi a minha surpresa, Vanessa? Qual foi a minha surpresa? Hoje a tecnologia está muito avançada. Exatamente. Ela foi muito desenvolvida. Então, é lógico que em 2015, eu estou falando de 10 anos atrás, né, eu peguei um aparelho que era grande, mas eu comecei a escutar alguma coisa que para mim foi até foi uma alegria, né, eu fiquei emocionado na época, eu não escutava nada, de repente eu escuto sons, né, nossa, mas isso era uma coisa que não passava, não ia. Enfim, aí eu comecei a usar o aparelho tal, poxa, bacana, mas eu tive uma dificuldade. Como o aparelho era grande, as pessoas, elas sempre olhavam para você, e aí eu me coloco na posição do deficiente físico, e elas sempre vão olhar para o seu defeito, né? Não vão olhar para as suas qualidades. Então ela vai olhar para você, o quê? Ela sempre estava olhando na sua orelha, o que ele está usando? O que é isso? E isso passou a me incomodar um pouco, porque viu, na verdade, uma deficiência que a gente considera invisível se tornou visível. Se tornou visível. Então, e aí te incomodou. Exato, eu passei a ser vulnerável. Tá. Eu entrei no rol dos vulneráveis, né? Sim. Eu lembro que até delegados amigos meus falaram, olha, você é surdo, olha lá o aparelho dele lá. Então, começou a virar até piada. E eu fiquei bravo, eu fiquei desconfortável com isso, porque, né, dá a impressão, poxa, eu sou um deficiente, né? Quer dizer, eu passei a vida inteira com isso nunca me incomodou e não atrapalhou a minha vida em nada, talvez algumas coisinhas ou outras, mas completamente adaptado. Mas aí eu desisti de usar aquele aparelho, demorou um tempão para eu voltar de novo. E eu lembro que eu fui num médico, num otorrino, né? E o otorrino fez o exame, por que você não faz uma fono aí, né? Eu falei, tá bom, vou fazer, e fiz. Daí eu falei, mas eu não quero aparelho, porque aparelho é aparente. Daí a pessoa me incentivou, falando, não, hoje tem aparelhos muito melhores, tá? E qual foi a surpresa? Né? Daí eu descobri a Inova, né? Aí eu descobri a Inova, tem um aparelho auditivo, olha, eu não sei, para quem quiser saber, ó, esse aqui é um aparelho Acho que essa câmera. de uma... Para uma perda severa, profunda. Muito severa, essa parte que se introduz no ouvido aqui foi modulada, né, foi moldada de acordo com o meu ouvido, então não me incomoda em nada. E isso faz toda a diferença para mim. E mais, ela não aparece. Difícil alguém pegar e olhar, a pessoa não percebe. Então isso facilitou a minha vida e virou qualidade de vida. Então hoje eu não tenho nenhum tipo de resquício. Aliás, mudou muito, né? De 2015 para cá, era uma coisa grandona, tá? Uma coisa esquisita, hoje já não é. E olha, fez um bem tão grande para mim que eu não consigo trabalhar, sair sem o meu aparelho auditivo, né? Ai, olha que exemplo, gente, porque uma das coisas que eu não posso deixar de falar em relação à perda unilateral, como tem uma orelha que é boa, né, a outra orelha ele escuta bem. Na perda unilateral,
Até muitos médicos ainda falam, não precisa colocar porque você escuta bem com uma orelha. Sim. Gente, não é à toa que nós temos 2 orelhas, né? O nosso cérebro, ele precisa receber informação através das 2 orelhas, né? A porta de entrada do cérebro, uma das portas de entrada é a audição. Então, a gente precisa usar essa informação, chegar essa informação para o cérebro para processar adequadamente. Então, uma das coisas que a gente observa nos pacientes que têm a perda unilateral, é legal falar sobre essa perda, porque, como eu acabei de falar, muitos falam que, tudo bem, deixar para lá. Mas uma das coisas é em relação à questão da localização sonora. Então, porque, por exemplo, se eu não escuto bem dessa orelha e alguém me chama desse lado, milésimos de segundo chega primeiro nesse lado aqui, né, do lado bom. E aí, o que acontece? Eu sempre olho para cá primeiro, vejo que não foi aqui, aí depois que eu procuro desse lado. Quando a gente coloca o aparelho, ele tem essa noção de espaço, mais ampla, ela é periférica, a né? noção do ambiente, se alguém chama desse lado. E olha que legal, você achava, passou a sua infância achando que não tinha resposta nessa orelha. Exato. E, na verdade, ela funciona. Você imagina a emoção que eu tive quando eu percebi Imagino. um certo ruído, era uma coisa até bem grosseira, mas era, para quem não tinha nada, já foi um mundo. E hoje, se eu tapar o meu ouvido direito, com um aparelho eu consigo manter uma conversa tranquilamente com alguém. Quer dizer, O que antes não era possível. Era impossível, era impossível. Que legal, Sandro. Então foi muito legal mesmo, só tenho que agradecer. É. E já perguntei, né? Quando tiver alguma coisa mais atualizada, fala que eu compro. Ele sempre fala isso pra mim, porque eu acho que esse aparelho foi do lançamento, acho que do ano passado, alguma coisa assim. Acho que é o segundo aparelho que eu tenho contigo. Sim, mas é um aparelho bem realmente que tem vários algoritmos, a tecnologia é muito avançada, né? E você se deu super bem com ele, né? Eu sei que você falou um pouquinho já como foi crescer com essa perda unilateral, né? E tem alguma coisa, assim, curiosidade, por exemplo, você falou dos seus amigos, da sua família, foram eles que sentiram então primeiro, né? Você sabe? Sim. Isso era uma coisa que algumas poucas pessoas sabiam. Tá? Alguns amigos mais próximos, até por conta daquilo que eu falei, né? Pra pessoa achar que eu não sou mal educado, alguma coisa nesse sentido. Eu falava, os familiares, com certeza, né? Até hoje eu tenho que lembrar, olha, se eu não tiver com o aparelho, olha, isso aqui não é o bom. Mas assim, esse foi uma perda que eu falo, eu me adaptei, tá? Mas o fato de poder estar escutando com os dois, né? Antes era mono, agora eu sou estéreo, né? Legal. Não é isso? E isso foi muito bom, isso até para escutar um livro, para ouvir um filme, para ver um filme, quer dizer, muda tudo. Tá? O meu ouvido direito, ele sempre deu conta da coisa, né? Ele teve que se superar também, mas ouvir pelos dois, eu diria que é muito melhor. Sim. Uma curiosidade do Sandro, não sei se eu posso falar. Fica à vontade. Posso falar da sua rotina? Pode falar, à vontade. Não, da sua rotina não, porque eu não a conheço. Eu conheço um pouquinho horas de só lazer, dela, vai. horas de lazer. O Sandro, além de passar lá conosco na Áudio Nova, e, né, é legal a gente falar um pouquinho depois também como que é a questão da manutenção, que é importante sempre deixar em ordem, né, esse aparelho. Mas o Sandro, geralmente de domingo, ou alguns dias aí, né, da semana, ele pratica aula de spinning. E eu também. Exatamente, Vanessa. E uma das coisas que nós usamos na aula de spinning é o protetor auricular. Que no caso, o que você usa e eu também é aquele protetor personalizado de silicone, né? Que é feito através de uma pré-moldagem da orelha. Então, nós colocamos uma massa nessa orelha. Esse pré-molde, ele vai para o protético confecciona esse molde personalizado de acordo com o tamanho da orelha do paciente. Não incomoda em nada. Não incomoda em nada, geralmente é silicone, pode ser diversas cores, enfim, o meu é rosa. E aí, nós utilizamos na aula de spinning, porque na aula de spinning, só para vocês terem uma ideia, às vezes no meu relógio bate 105 dB,
97 É decibéis altíssimo. é muito altíssimo alto. mesmo. E eu costumo dizer que se as pessoas tivessem noção dessa exposição a esse ruído, elas teriam muito mais cuidado. Se as pessoas se colocassem, por exemplo, vou fazer a aula, fiquei exposto ali na aula durante lá 1 hora. Eu fiz esse teste. E aí, você sentiu muita diferença? Muita diferença. É. Muita diferença. Quando você tira na última música, que aí sim você vê que o som é bem agressivo mesmo. E você sabe que tem estudo porque eles colocam o som nessa altura, né? Tanto o som quanto as luzes. Porque falam que dá mais energia, que dá mais disposição na hora da aula. Realmente deve dar mais um pique maior. Mas, como eu estava falando, se as pessoas saíssem da aula já com alguma lesão, todo mundo usaria. A Sem questão dúvida. maior é que essa lesão vem depois de muitos, muitos anos e ela é gradual, ela vai indo aos pouquinhos. Então, por isso que as pessoas às vezes não se cuidam, né? Mas a gente se cuida, gente. Né? Não, a gente se cuida, inclusive nessa do som alto, né? A gente estava comentando antes de começar o teu podcast, aqui, né, no pré-início aqui. Conversando um pouquinho. Né, eu fui num amigo meu aí que vende arma esportiva, fui ver uma arma para mim, e não sei por que cargas d'água saiu o assunto do aparelho auditivo, né? Daí ele falando para mim, olha, eu não uso, eu tô muito resistente em usar, mas até porque ele pratica tiro e os tiros são altos, quer dizer, para você perder é muito fácil, olha, né? Aí eu tava com o meu aparelho, eu uso aqui, ele não tinha percebido. Falei, pô, você tá perdendo tempo, né? Você vai ganhar qualidade de vida, inclusive, e tal. E ele dizia pra mim que ele era de uma época, ele veio do exército, né? A profissão dele foi dentro do exército, e ele usava, inclusive, algodão pra abafar o som e tal, você vê. Então, existe esse tipo de situação. Então, e hoje as pessoas gostam de praticar tiros, os CACs, os colecionadores, os atiradores profissionais. Quer dizer, se não tomarem cuidado, vão ter uma perda severa aí, não tenha dúvida nenhuma. Pessoal que, como é que é? Que pratica os atiradores que praticam tem esporte para isso também, e os que têm como profissão. É um atirador esportivo, né? Sim. Tem como fazer o protetor para se proteger e... Aliás, eu recomendo, eu fiz um para mim. É isso aí. Eu fiz um para mim, recomendo, acho que é fantástico, entendeu? Isso aí vai dar qualidade de vida para a pessoa vai, né, não vai ter essa perda aí. E uma das coisas que eu falei para o Sandro quando ele foi fazer o protetor, ele protege principalmente a orelha boa. Porque Exato. é a orelha que ele tem ali, né? Exato. Sem o aparelho. Exato. Ele tem que proteger muito, muito essa orelha. Aliás, eu esqueci de falar isso, né? Na verdade, o som não incomoda na orelha que eu não escuto. O som incomoda na orelha que eu escuto. Então, a primeira coisa que a Vanessa falou pra mim é não vá com o aparelho. Antes eu ia com o aparelho, não deixava o aparelho nem pra fazer spinning. Eu falei, não faça isso, né? Daí eu não fiz e ainda o protetor de um ouvido só aí. E foi... sensacional, né? Então, vou falar aí para os atiradores, que eu acho que eu não falei tudo. Vocês aí que têm o hábito de praticar o tiro por esporte, né? Ou por lazer, não, mas por esporte ou profissão, tem cuidado para isso, gente. Tem como fazer o protetor. Tem gente que usa o protetor personalizado e o concha ainda, aquele abafador, aquele de fone, para realmente proteger a sua audição. Né, Sandro? Exatamente. E é isso, eu vejo que as pessoas, elas estão, cada dia que passa, procurando aí ouvir melhor, né? Muitas pessoas me perguntam, hoje eu não tenho nenhum tipo de preconceito, falo, olha, eu uso o aparelho auditivo, mas é bom, é ótimo, é excelente, não tem... é só alegria, para mim só foi bom, não foi nada de ruim, né? Tirando aquele início lá, que era uma coisa maior, uma coisa mais grosseira, tal, que uma pessoa já olhava, né, ficava olhando e aquilo era muito chato, mas mudou muito, não tem mais nada a ver como era. Mas você é um exemplo para nós, viu, Sandro? Que legal. E assim, uma coisa que eu acho importante falar para vocês também, que colocar o aparelho não é só colocar
e não voltar mais. Então, sim. tem todo um acompanhamento, tem todo um tratamento, né? Porque eu falo que o aparelho não é simplesmente você compra um aparelho para ouvir, né? Você está cuidando do seu cérebro. E aí, como você falou, qualidade de vida. Mas o importante, e o Sandro sempre faz isso. Nossa, não sei nem Limpamos o aparelho, como você consegue fazemos. durante a sua rotina. Mas ele vai lá, a gente troca o filtro, ele mantém sempre em ordem, tudo bonitinho para esse funcionamento ficar de acordo com o jeito que tem que ser mesmo, né? Isso é muito importante. Então é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Então, a única coisa que eu digo é o seguinte, eu uso tanto que quando eu não uso eu sinto falta, quer dizer, virou algo fundamental, né, essencial na vida da gente. Coisa que não era, quer dizer, eu tinha um hábito e eu passei a não ter esse hábito, eu tive um hábito diverso e esse hábito hoje ele é fundamental, quer dizer, que se eu não usar o aparelho, cara, aquilo eu vou sentir, putz, tá faltando alguma coisa, não é isso? Então É. sensacional, Vanessa, eu recomendo. Obrigada, viu, Sandro? Olha que importante essa mensagem, né? Vou falar mais uma vez, tem algumas pessoas que falam, eu não preciso colocar nessa orelha que é ruim, não, porque eu tenho outra orelha boa. Não, gente, não é assim, né? Lembrando que quando a gente estimula essa orelha, o cérebro que está recebendo informação, eu não canso de falar isso, porque tem várias questões aí relacionadas à questão de cognição, à questão de demência, e nem posso falar tudo isso agora aqui, porque senão a gente vai longe, mas é importante estimular. E como eu falei, o Dr. Sandro é um exemplo para nós de uma pessoa que tem a vida corrida. Imagino que é comandar 16 cidades, cuidar aí de tudo que você cuida, eu imagino que não deve ser fácil. Não é fácil. E mesmo assim cuida da saúde, né? Pensa nessas coisas também. Tá aqui contando pra gente uma coisa pessoal. Que especial isso é muito bom. Olha, Vanessa, veja, até por conta disso, tá? Eu sempre falo e vou falar aqui também, por que não? Em 2022 eu fiz o curso superior de polícia e o meu trabalho, a minha tese de conclusão de curso foi essa, foi o quê? O incremento, né, a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Dentre essas pessoas, a gente não pode esquecer dos deficientes. E que deficiente? Todos os tipos de deficiência. Tá? Quer dizer, a pessoa normal ela não consegue ter a empatia necessária de enxergar aquilo que eu falei, isso eu senti na pele, quer dizer, a pessoa sempre está olhando para o teu lado vulnerável, aquilo lá te enfraquece, né, de alguma forma, e o Estado está aqui para todo mundo, não é para uma pessoa só e não é para um determinado tipo de pessoa, quer dizer, o Estado está aqui para servir e servir a qualquer um indistintamente. Tem uma coisa que eu queria acrescentar, que assim, saiu uma matéria, uma crônica, na verdade, eu acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, já tem um tempinho isso, depois eu vou te mostrar quando você for lá. Se não me engano é do Mário Prata, saiu na Folha. E ele falando da história dele em relação à perda auditiva. Né? Ele fala um pouquinho sobre isso, que horas que o deficiente auditivo esqueceu de entrar na fila da inclusão. Por quê? Porque se a gente observar o deficiente físico, o visual, todo mundo ajuda. Por quê? Porque as pessoas observam a necessidade, vão lá e ajudam. É uma deficiência visível. No caso da auditiva, não é. E ele fala isso, que as pessoas precisam ter mais empatia, que ele passou por uma situação assim. Eu tenho uma situação para falar também, boa. Deixa eu contar dele, então daí você coloca a sua. Ele estava falando que ele foi no supermercado e a atendente falou assim, débito ou crédito? E ele não entendeu. E ela daí gritou com ele, e aí ele entendeu, né? E ele falou, gente, eu não quero nunca mais passar por isso. Que absurdo, só porque eu não entendi, a pessoa precisa gritar comigo, como assim? E ele conta como que foi a trajetória dele com o aparelho, que as pessoas precisam realmente levantar essa bandeira que o aparelho é bom, que não é mais aquela coisa do passado, que era grande, meio que não ciborgue, tinha... né? Não E é assim, o caso. antigamente eram os analógicos, agora tem tanta coisa, tem inteligência artificial, tem tanta coisa no aparelho, tem tecnologia.
né? Então a qualidade sonora é outra situação, é muito, muito boa. Então eu falo que hoje em dia só não se adapta quem não quer, né? É uma resistência, né? Mas Não tem não. porquê. Mas eu tava falando, né? Eu fui ter aula de tiro, né? Na época que eu entrei na polícia, e pra mim era uma dificuldade, eu não tinha um aparelho. E era terrível, por quê? Porque você colocava o abafador, a pessoa falava de lá, eu não ia escutar nunca, eu tinha que tirar para entender o que estava acontecendo. Quer dizer, era uma coisa muito chata. É verdade, né? Porque com o abafador você tirava a sua orelha boa. Acabou, quer dizer, fico e sem aí, nada. pronto. E se a pessoa estiver do outro lado, lá pior ainda, quer dizer. E para eu, veja, olha que complicado, para que houvesse a inclusão, eu tinha que falar sobre a minha vulnerabilidade. Ninguém entendia e ninguém estava nem aí. Verdade. Não é isso? Tinha que se expor. Tinha que se expor. Então, eu me coloco na situação das pessoas que têm isso, que tenham qualquer tipo de deficiência, tanto que nosso trabalho foi para isso, foi para dar condições melhores às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? E o que é empatia propriamente dito, né? Que legal, parabéns. Opa, obrigado. Uma das coisas que eu queria falar também, que eu acho importante para o teu conhecimento, para conhecimento da população, em relação, eu falo muito da perda unilateral porque ela é muito discutida, tá? Como eu falei, ainda temos profissionais infelizmente, ainda temos profissionais que ainda acham que não há necessidade. E pacientes também, né? Mas, como eu acabei de falar, a gente precisa estimular esse cérebro. Agora, depois que é feito esse diagnóstico da perda auditiva unilateral, né, geralmente passa-se pelo médico otorrinolaringologista e ele vai ver também qual é o caminho que esse paciente tem que trilhar. E hoje em dia já existe tanto o implante coclear, né, dependendo do caso, tem também aquela prótese óssea ancorada, que é ancorada no osso, que vai trabalhar com a vibração óssea, tá? E no caso do Dr. Sandro, né, e em vários outros casos, é o aparelho auditivo, né, que é o dispositivo auditivo, que faz te traz essa compensação, te traz essa qualidade de vida, mas importante saber que nós temos vários caminhos, que nem sempre, às vezes, por exemplo, eu tô falando isso porque às vezes pode ser que um paciente não tenha o sucesso que você teve, por exemplo, com essa adaptação. Mas pode ter uma outra forma. Pode ter uma outra solução auditiva que cabe direitinho para aquele caso, e é importante o profissional estar atento com isso, né? Sim. Não, o que eu sempre sugiro, né, é que não desistam, né? O mundo ele está muito rápido, né? A evolução é muito rápida e aceleradíssima e para melhor, quer dizer. Então, se a pessoa acha que tem um determinado problema, às vezes esse problema pode ser superado e ele não sabe disso. Então, vá procurar, né? Não se vitimize sempre, tente procurar uma alternativa que vai acontecer. Não é isso? Gente, você tem mais alguma coisa para colocar para nós? Olha, Vanessa, que eu já falei, né? Recomendo a todos que façam aí um exame de forno e que se tiverem perda, ainda que não seja tão grande, mas use, porque você vai se incluir, você vai entrar num papo, você não vai ficar disperso numa conversa, numa roda entre amigos, onde você não está entendendo o que estão falando, né? Isso aí acontece muito com idosos, idosas que né, acabam não participando da conversa porque não estão escutando. Então, faz muita diferença, e é o que eu falo, a pessoa vai ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, então é o que eu recomendo. Que lindo! Obrigada, de coração. Obrigada por contar um pouquinho da sua vida pessoal. Eu já te conhecia como meu paciente, né? Te admiro como pessoa, né? Na parte profissional.
E, nossa, foi um presente para nós, eu tenho certeza, saber um pouquinho aí da sua história, né? De outro lado da sua história, dessa questão humana, dessa questão do Sandro aí, né? Que muito legal, parabéns, obrigada de coração. Obrigado, conte comigo sempre, quando precisar a gente tá aí de novo, vamos lá. Legal. Vamos explicar, vamos ajudar. Vamos levantar essa bandeira, né? Conta comigo, tá, Vanessa? Obrigada, tem um presente, um Opa. presente especial, são 2 presentes. Dois presentes? São 2 presentes, né, gente? Porque ele merece. Esse daqui é uma lembrancinha, porque você já ganhou bastante coisa da Audinova, mas assim, é uma lembrancinha da Audinova. E ganhei mesmo, é verdade. E esse daqui junto ao Audinova com a Beltone, que é o aparelho que você utiliza. Opa! Tá? É uma lembrancinha nossa também. Espero que você faça um proveito com a Carol. Maravilhoso. Mas Vou mostra aí o que é, porque eu falei que para ele usar com a esposa, vai que vocês acham que é alguma coisa que... Não é. Olha aqui, é para tomar um cafezinho gostoso. Olha, que bacana. Ai. Obrigada, viu, Sandro? Adorei mesmo. Viu? Legal. Agradeço e o meu aparelho é o Beltone. Agradeço, já estou esperando aí a próxima... Como é que é? O próximo lançamento, gente. Ele quer coisa nova. E isso não aí. abro mão, você sabe disso. Enfim, se eu puder incentivar as pessoas, eu incentivo mesmo. Parabéns, tá bom? Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço, obrigada.